Então estamos ao vivo novamente no Instagram e no TikTok com a mensagem A Semente da Discórdia, a Semente da Discrepância. Hoje é 14 de fevereiro de 2026, sábado. Agora é 7h06 da noite. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Uma boa noite para cada um de vocês. E nós vamos dar início à reprise da segunda parte da Semente da Discórdia. Já tivemos uma live, né? A primeira live de 1 hora e agora a gente vamos entrar para a segunda live, trazendo a mensagem do nosso profeta William Marlon Brana sobre a semente da discórdia, a semente B-Boy Lopero. Então nós vamos continuar, né? E eu, sem mais delongas, eu já vou virar para lá para não ter muito, para não tomar muito tempo, tá? Aí já tá lá, já tá no jeito. Então vamos dar início logo, senão eu não consigo terminar. Odisseia morna, eles o colocaram para fora da igreja. Como isso pode ser algo mais a não ser essa discrepância? Certamente é. Isto termina nessa era. E isto foi Caim e Abel novamente no Calvário. Agora notem, como sempre, tão logo que Jesus partiu, foi ao céu, o Espírito Santo foi enviado de volta. Isso foi a semente, o doador da vida à palavra, como nós falamos na última noite. Este é aquele que vivifica a palavra. Vivificar significa trazer a vida. O genuíno Espírito Santo somente traz a vida à palavra que isto é. Ele não trará um credo à vida. Ele não pode, porque ele não é parte do credo. Amém. Ele é a vida da palavra de Deus, Vivificar porque a vida. é Deus. Eles estão vendo? A E ele mensagem vivifica vivifica a vida. esse corpo. A vida. Agora notem como eles fizeram. Então, como a Bíblia disse, e João falou aos seus filhos e disse: filhinhos, tendes ouvido do anticristo, o qual viria ao mundo. Disse: o qual já está no mundo. E isto opera nos filhos da desobediência. Agora, isso foi ao longo de mais ou menos 30 anos depois da vinda do Espírito Santo. Nós encontramos, quando o Espírito Santo veio, a verdadeira semente, o verdadeiro doador da vida, a semente. Então aqui veio essa discrepância novamente. E notem, isto seguiu adiante. Isto tinha, a verdadeira palavra havia sido vindicada, aqueles profetas do passado haviam vindicado a palavra de Deus ser a verdade enquanto eles morriam. Se alguém já leu o Concílio de Nicéia ou o Concílio pré-Nicéia, aqueles 15 dias de política sangrenta, quando aquele grupo de romanos ali embaixo desejaram subjugar e fazer uma denominação dessa igreja, profetas vieram, envoltos em peles de carneiro, comendo ervas, e permaneceram por essa palavra. Porém, o que isto fez? Isto teve que ser como Caim. Isto teve que ser como Abel. Um teve que morrer. Certamente isto teve. E a palavra perdeu a sua influência entre as pessoas e todos eles destituíram por votação a verdadeira palavra e tomaram dogmas de discrepância da Igreja Católica primitiva. Eles adicionaram um papa, eles adicionaram um bispo, eles adicionaram isso, aquilo e aquilo outro. Eles tiraram o verdadeiro significado de Pedro, e de Maria, e todo o restante disto, e fizeram ídolos, e não fizeram nada a não ser somente uma cerimônia pagã da religião, assim chamada cristã. O que foi isto? Semente de discrepância, e organizaram pela primeira vez na terra uma igreja. O que foi isto? Essa semente de discrepância a qual começou a ser semeada, adicionando algo, tirando algo. Quem alguma vez ouviu na Bíblia de não comer carne na sexta-feira? Quem alguma vez ouviu falar na Bíblia de qualquer coisa sobre aspergir ao invés de batizar, imergindo? Quem alguma vez ouviu dessas coisas um Ave Maria ou algo assim? Quem alguma vez ouviu algo desta grande tolice podre desses protestantes também? A panela não pode chamar chaleira de gordurosa. Correto? Simplesmente culpado do mínimo é culpado do todo. Quem alguma vez ouviu de Deus alguma vez tratar com uma organização? Mostre-me uma vez, uma que alguma vez organizou e haja permanecido viva. Eles morreram imediatamente e nunca se levantaram novamente. É tempo para que algo aconteça. É tempo para Deus se mover. Você mata a influência entre as pessoas. A mesma coisa foi feita hoje.
E eles matam a influência, dizem, esse grupo de santos roladores, não há nada especial neles. E ora, isso é discrepância. Encontre a palavra face a face e veja o que ela é. Veja se Deus interpreta a sua própria palavra. Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Amém. A palavra havia sido completamente vindicada por aqueles cristãos primitivos, como Deus os libertou de tudo e de enfermidades, e eles tinham profetas, e eles falavam em línguas, interpretavam e davam mensagens que eram provadas serem exatamente a verdade toda vez. Porém, a despeito de toda essa palavra vindicada, as palavras a destituíram por votação e votaram por uma denominação. Essa é a mãe de todas as organizações. Ambas estão completamente maduras agora. Elas começaram a produzir sementes novamente. Morreu, porém floresceu novamente nos dias de Lutero. Como nós sabemos da mensagem anterior aqui na manhã do café matinal, isto floresceu no dia de Lutero. Agora, o que eles fizeram? Imediatamente depois que esse grande homem morreu, eles fizeram uma organização. Isto floresceu. E novamente nos dias de John Wesley, quando aqueles anglicanos, com todas as suas seguranças eternas, e tudo, haviam atado a coisa a um ponto ao que quase é o universalismo. E o que sucedeu? Deus levantou um homem chamado John Wesley e matou toda a coisa. Então logo ele morreu, ele e Asbury, e eles, o que sucedeu? Eles organizaram, e agora você tem todos os tipos de metodistas. Logo chegaram outros, Alexandre Campbell, John Smith e outros. Finalmente rompeu o Pentecostes, saindo de tudo isto. O que aconteceu então? Eles correram bem. O que eles impediu? Vocês voltaram para a mesma lama de onde vocês saíram. Voltaram para a mesma água suja. Voltaram à discrepância e a fazer organizações. Vocês tiveram que se comprometer sobre a palavra. E cada vez que Deus enviava algo novo, vocês não puderam recebê-lo. Isso é certo. Discrepância novamente. E notem, como eu disse outro dia, essa primeira casca que sai dessa raiz, entra as folhas e sobe até a borla, então volta para dentro do talo novamente e sai. Aquela pequena casca de trigo quase parece com o próprio grão. Porém, quando você abre, não há nenhum grão ali de modo algum. É somente um protetor pelo qual cresce o grão. E isto morre também, e a vida sai disto e entra no grão. Notem, assim que eles chamaram as igrejas que semearam, nós verificamos hoje que as nossas assim chamadas igrejas, até mesmo aos nossos pentecostais, nós saímos, nós não poderíamos ser satisfeitos, nós tivemos que fazer os nossos próprios grupos. Tudo surgiu, nós tivemos que ter isto, nós tivemos que ter isto, nós tivemos que ter um outro grupo. E esse sujeito se levantou e disse, ele vem sobre uma nuvem branca. Um outro diz, ele vem sobre um cavalo branco. Certo, nós faremos dois grupos. Está vendo? O que é isso? A semeadura de discrepância. Quando ele vem, seja como for, ele interpretará a sua própria palavra quando ele vier. Vamos esperar até esse tempo. Falando sobre isso, você nem mesmo capta a mensagem do dia, sempre apontando para o que Deus fará ou para o que ele tem feito, e ignorando o que ele está fazendo. Essa é a maneira que nós trazemos discrepâncias nisso. Agora, nós notamos que hoje nossas igrejas, todas as nossas igrejas têm semeado aos ventos, e nós estamos ceifando a tempestade. Nós não temos os encontros de oração. Nós não temos os cultos que costumávamos ter. Qual é o problema? Nós temos afrouxado em tudo. Olhem até mesmo as nossas igrejas pentecostais, cheias de mulheres com cabelos cortados. Isso costumava não ser permitido. Caras pintadas, usando esmalte nas unhas, todos os tipos de sujeiras. Tomam um homem aqui como Ricks e assim por diante, casados 3 ou 4 vezes e diáconos. Oh, que discrepância! É a sujeira! Como eles fazem isso? Deus não teria isso em sua igreja. Eles têm que ir até uma organização para entrar nisto. Alguém tem medo de dizer algo sobre isso porque eles seriam expulsos da organização. Deus, dá-nos homens que não estejam conectados com nada a não ser com Deus e com sua palavra, que dirão a verdade sobre isso. Isso é exatamente o que nós necessitamos. O que nós temos feito? Semeamos discrepância. Nós temos semeado aos ventos e agora nós estamos ceifando a tempestade. E eles estão agora sendo ajuntados para a queima. Jesus disse, colhei primeiro o joio em molhos, e então colocai todos os molhos em um monte, e eu os queimarei. Há um pequeno molho chamado metodista, batista, presbiteriano, luterano, todos eles estão se juntando no Concílio Mundial de Igrejas.
O que é isso? Atai-os primeiro. Aleluia! Vocês notaram? Porque eu vou Ele encerrar ajuda agora. o Eu joio vou fazer ela primeiro. completa. Essa aqui é boa. Os afasta do trigo. Tá quando aí? Os separa. Ajuntai-os e Uma queimai-os. hora, Todos eles hão de esse ser não, queimados não, com não, o juízo de Deus, por semear discrepância entre as pessoas. Coisas que eles, tendo uma forma de piedade e negando o poder da mesma, negando a palavra, somente sustentando alguns ritos religiosos, de algum dogma que alguém tem injetado, tentando colocar na palavra de Deus. Isso não operará. Isso é uma discrepância. Eu grito hoje como foi o grande profeta do passado, Amós, quando ele desceu naquela cidade e disse: eu não sou profeta, nem um filho de um profeta. Porém, se o leão ruge, quem não temerá? Quando Deus fala, quem não profetizará? Ele predisse juízo sobre aquela geração, disse: o próprio Deus que vocês afirmam servir destruirá a vós. Vocês anotem isso, está na fita, e vocês se lembrem. O próprio Deus que essas pessoas agora que estão ajuntando toda essa grande seara do Concílio Mundial de Igrejas, e vocês terão que entrar nisto, vocês não podem permanecer fora disto, ou vocês estarão individualmente fora disto, ou vocês entrarão nisto. Não vai haver terreno neutro. Isso será a marca da besta. Ninguém poderia comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, ou tenha discrepância. Agora permaneçam fora disto. Saiam disto. Fujam disto. Permaneçam longe disto. O Deus que eles afirmam servir os destruirá. O grande Deus de amor. Que não dizem: bem, Jesus orou para que todos nós fôssemos um. Então ele também disse: como podem andarem juntos dois, andarem juntos, a não ser que eles estejam de acordo? Ele disse: um, como ele e o Pai são um. E o Pai era a palavra, e ele era a palavra feita manifesta. Ele era um com o Pai, porque ele era a manifestação da palavra prometida de Deus. E assim é isso hoje ou outro qualquer dia. Sim, Senhor, esse Deus é um. Ele deseja que nós sejamos um. Como pode esse ser um? Este negando o nascimento virginal, e este não. Nega a cura divina e isto, aquilo, todos eles em uma confusão como essa. Alguns deles nem mesmo creem em Deus. Creem que ele era um filho de Deus. Creem que ele era o filho de José, chamado o filho de Deus. Certamente, os irmãos gêmeos dos luteranos, zwinglianos, creem nisso. Que ele absolutamente era somente um bom homem. A ciência cristã disse que ele era um profeta, somente um simples homem, que ele não era divino. Ora, se ele não era divino, ele é o maior enganador que o mundo já teve. Ou ele não era nada, ele era divino, ele era deidade, ele mesmo feito carne entre nós, na pessoa do Filho de Deus. Certamente, isso é o que ele era. Agora, nós vemos que a discrepância tem entrado. Nós sabemos que está aqui. Ninguém pode negar isso. Oh, que coisa! Somente notem. Ele destruirá esse grupo que afirma estar servindo a Deus. Observem isto. Deus plantou a sua semente. Eu estou encerrando, porque é tempo de começar a fila de oração. Deus plantou a sua semente, e sua semente é Cristo. Eu vou pregar sobre isso em umas poucas noites, aonde Deus decidiu colocar o seu nome. O Senhor permitindo, possivelmente em um dos cafés da manhã, quando eu tiver um pouco mais de tempo. Olhem, ele é o único caminho de escape, ele é a única potestade verdadeira, ele é o único Deus verdadeiro, não há nenhum outro além dele. Eu sou Deus e o único Deus, ele disse. Jesus disse: este é o mandamento, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor vosso Deus, somente um Deus. Eu sou ele, por que buscais um outro? Um outro virá, eu venho em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Porém, um outro virá em seu próprio nome, e a ele vós recebereis. E eles fizeram isso em Niceia. É você um cristão? Eu sou batista. É você um cristão? Eu sou pentecostal. É você um cristão? Eu sou metodista. Um outro nome. Porém, quando isso se trata desse nome de Jesus Cristo, eles somente vão tão longe disso quanto eles possam. Eles não desejam nada a ver com isto, pois ele é a palavra. E a palavra declara a si mesma. Notem, o único caminho de escape. Ele é a rosa de Saron. A Bíblia disse que ele era. Cada título na Bíblia de Deus pertence a Jesus Cristo. Ele era o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que virá. A raiz e descendência de Davi. Tanto raiz como descendência de Davi. A estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio do vale. O alfa, o ômega, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo em Jesus Cristo. Ele era a manifestação completa de Deus Jeová, feito carne para habitar em nós. Isso é exatamente o que ele era.
Ele era a rosa de Saron. O que eles fizeram com a rosa de Saron? Eles a espremeram, amassaram-na para obter o perfume dela. Uma linda rosa tem que ser espremida para se obter o perfume da rosa. E isso era uma linda vida. Nunca houve uma vida vivida como esta. Porém, ela teve que ser espremida no Calvário. Estão vendo? Eles tomaram a unção da rosa de Saron e colocaram isso sobre Arão. Ele tinha que ser ungido com isso para entrar diante do Senhor no lugar santo, no santo véu. Ele teve que ser ungido com a rosa de Saron para entrar, para aspergir o propiciatório a cada ano. E essa unção devia estar sobre ele, um suave aroma ao Senhor, levando o sangue do cordeiro diante dele, depois que tinha também sido aspergido pelo cordeiro. Romãs e sinos em volta de sua vestimenta, ele tinha que andar com um certo passo, tocando Santo, Santo, Santo ao Senhor. Notem, ele é aquela rosa de Saron, aquele aroma suave, a unção sobre o seu povo. Você não pode vir diante dele com algum credo, alguma outra coisa, porém ungido com essa rosa de Saron, a palavra. Ele é também o lírio do vale. Agora, como você obtém ópio? Você obtém ópio quando você toma um lírio e o espreme. Você obtém o ópio. Os médicos usam isso em seus laboratórios. Tomam um homem que está nervoso e frustrado, ou uma mulher, ela sente que irá enlouquecer, ela está andando para cá e para lá e gritando, ela está histérica. O médico toma um pouco do seu ópio de lírio e injeta isso no seu braço, ou veia em algum lugar, ou na do homem, e eles se acalmam. Está terminado por um tempo. Porém, somente tão logo que esse ópio se acabe, aqui voltam eles novamente, pior do que eles jamais foram. Porém, eu lhes direi, amigos, isso é somente um tipo do genuíno ópio do lírio do vale, do qual eu conheço. Ele é o lírio do vale. Ele foi espremido no Calvário, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Com suas pisaduras nós fomos sarados. Essa espremida das flores, ele foi uma flor. Ele foi a maior flor que alguma vez cresceu. Foi este lírio do vale e esta grande rosa de Saron. Agora, ele paira hoje à noite, estendido entre os céus e a terra. Eu creio, ele estava naquele tempo o melhor para tirar o pecado do mundo e trazer a cura de volta ao mundo. E a Bíblia disse que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amigo, quando Deus falou a Moisés no deserto, o qual era um tipo dele, para levantar uma serpente de bronze. E o bronze representa o pecado julgado. A serpente de bronze representa o pecado já julgado. Como o bronze é juízo divino, como o altar de bronze, aonde os sacrifícios eram colocados. E também Elias olhou para cima e ele disse que os céus se pareciam como bronze, juízo divino sobre uma nação incrédula que havia se apostatado de Deus. O bronze representa juízo divino, e a serpente representava o pecado já julgado. E Jesus foi essa serpente, feita pecado por nós, e tomou o juízo de Deus sobre ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Oh, Deus tem o seu armário cheio de ópio hoje à noite para você. Amigo cristão, você que está enfermo e sofrendo, você está cansado, é somente tão difícil para você. Você não pode suportar muito mais tempo. Você irá enlouquecer neste dia moderno que nós estamos vivendo. Vocês escutaram Lifeline hoje à noite, aquilo que eles disseram que a Rússia diz em 55, que eles absolutamente tomariam o controle completo do mundo inteiro? Antes que isso possa suceder, o rapto tem que vir. Deste modo, quão perto está isto, amigos? Está aqui, bem próximo. Você não irá buscá-lo hoje à noite com todo o seu coração? Ele é o lírio do vale. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui hoje à noite para levantar-se entre o seu povo. Exatamente como Moisés levantou o sinal do pecado, julgado. E não só o pecado, como também a doença. Lembrem-se, Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze, assim deve o Filho do Homem ser levantado. Para que Moisés a levantou? Pelo pecado, incredulidade e pela enfermidade. Jesus foi levantado também pelo pecado, enfermidade e incredulidade. Ele foi a mesma coisa. Agora, hoje à noite, nos dias quando nós temos essa grande discrepância, Jesus Cristo prometeu em Lucas que nesse dia, antes da vinda do Senhor, que seria semelhante aos dias de Sodoma, e quando o Filho do Homem se revelaria, como o Filho do Homem se revelou a Abraão ali embaixo, Elohim,
Deus, feito carne entre as pessoas, e habitou ali com Abraão e mostrou a ele, lhe disse o que Sara estava pensando, estando detrás dele na tenda, a qual ele nunca havia visto. Disse a ela o que ela, e a chamou pelo nome de Sara, Abraão, não seu nome Abrão, com o qual ele nasceu, porém Abraão, não Sarai, S-A-R-A-I, porém S-A-R-A. Aonde está tua esposa Sara? Disse, ela está na tenda detrás de ti. Disse, eu irei lhe visitar de acordo com o tempo de vida. E ela riu. Ele disse, por que ela riu? Agora Jesus disse, pouco antes desta discrepância ser reunida e queimada, que o Filho do Homem se revelará da mesma maneira como ele se revelou então. E isso é, o que é isso? Isso é o levantamento outra vez diante de vocês. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Vocês creem nisso? Vamos inclinar as nossas cabeças então para orar. Querido Deus, nós te amamos. Tua palavra é tão substanciosa para nós, Senhor. Nós simplesmente a amamos. Nós vivemos por ela, Senhor. Parece que a nossa capacidade nunca é suficiente. Nós somente amamos nos assentar à tua mesa, em volta de tua palavra, e gozarmos as bênçãos. Senhor, quando nos reunimos desse modo, irmãos e irmãs, que têm sido comprados pelo sangue do Filho de Deus, os quais são a compra do teu sangue. E nós nos reunimos aqui hoje à noite, Senhor. Nós temos dedicado estas noites para orarmos pelos enfermos. E de acordo com as Escrituras, tu disseste que pelas pisaduras nós fomos sarados. Não é necessário que oremos então, somente confessar os nossos pecados, pois pelas tuas pisaduras fomos, tempo passado, sarados. Oh, que dia de salvação! Que promessa feita por Emanuel! Isso é certamente a verdade. Tu disseste um pouquinho mais, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, pois eu, o pronome pessoal de eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. E no fim do tempo, esta grande consumação, tu disseste, pouco antes que isto suceda, isto será exatamente como foi antes que o fogo caísse em Sodoma e queimasse completamente o mundo gentio. Que viria uma revelação novamente do Filho do Homem, da mesma maneira como foi em Sodoma. Pai, que as pessoas não falhem em ver isso. E eu oro, Deus, como uma pequena coisa rude, se eu disse errado, me perdoa, engrenando em outra velocidade. Eu os amo, Senhor, eu oro que eles não falhem em ver isso. Que esta seja uma das grandes noites, Senhor. Possa cada enfermo, aflito, cego, seja o que for que esteja aqui dentro, Senhor, ser curado hoje à noite. Possa cada pecador ser salvo, bem dentro de seus corações agora, se eles são incrédulos e que eles possam aceitar Cristo neste momento. Concede isso, Pai. Estão todos em tuas mãos. Nós nos encomendamos a ti para te ver vir entre nós. E tu disseste em São João 14:12, aquele que crer em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Como nós sabemos que tu te fizeste conhecido às pessoas, pois tu foste aquele profeta que Moisés disse que se levantaria. Eles não haviam tido profetas por centenas de anos. A discrepância estava por todos os lados. Porém, todavia, a palavra de Deus tinha que ser cumprida. Assim que a palavra se tornou carne, e assim o fez a discrepância. E, Pai, nós vemos isso novamente hoje. A discrepância se tornando um grande rolo. E nós vemos a palavra vindo da mesma maneira. Abençoa-nos hoje à noite, Pai. Nós nos encomendamos a Ti com Tua palavra. Seja o que for que Tu tenhas necessidade que façamos, faz conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Sejam bem reverentes. Nós não sabemos o que Ele disse. Ele pode estar querendo nos dizer algo. Deste modo, somente sejam bem reverentes só um momento. Amém. Vocês alguma vez leram Escritura aonde o inimigo estava vindo e eles estavam todos reunidos e o inimigo era uma força tão grande e o Espírito de Deus caiu sobre um homem. Ele disse, e ele profetizou e disse aonde ir e esperar.
e eles destruíram os seus inimigos. Aí estudei novamente. Aí está o lugar para destruir o seu inimigo. Estão vendo? Tomem a mão de Deus. A mão de Deus é Cristo, naturalmente, a palavra. Deste modo, tomem isso em seus corações hoje à noite, enquanto nós chamamos a fila de oração. Eu creio que Billy entregou os cartões de oração novamente hoje. B. Vamos tomar B 85. Na última noite, nós tínhamos 15 na última noite. Nós normalmente tentamos tomar por volta de 15 numa noite. E então segure seu cartão. Nós o chamaremos agora. Vamos tentar por volta de 15. 85. B, como Brana. Você sabe. B 85 ao 100. E nós vamos ver. Quem tem B 85? Levante sua mão. Você tem certeza? Ali atrás, está bem. 85, vem aqui. Agora, meu filho, assim que pode haver estranhos aqui, não saberiam como isso foi feito. Meu filho vem aqui, ou alguém. Se ele não pode vir, o irmão Borders, alguma outra pessoa, algum homem vem e toma esses cartões, 100 deles, e fica diante do povo e os mistura juntos. Desse modo que se ele lhe dá um cartão, ele não pode lhe dizer que você estará aqui na plataforma. Ele não sabe disso. E nem eu. Eu venho cada noite, somente tiro por volta de 10 ou 15, algo dessa maneira, nos cartões. Isso não tem nada a ver com sua cura. Você pode estar assentado bem aí. Veja, na última noite. Quantos estavam aqui na última noite? Vamos ver as suas mãos. Como as pessoas foram curadas por todo o encontro? Agora foi 85, 86, 87, 88, 89, 90. Que venham agora mesmo. D, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Isso seria 1. Seguramente necessitamos de alguém. Aqui está um outro. Sim, isso completa. 90. 90 a 100 agora. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 8 e 9. Se você não pode se mover, se você eu vejo que nós temos 2, 3 cadeiras de rodas aqui agora. 4 delas. Eu creio, eu posso ver. Se você tem um cartão de oração, é o seu número que é chamado, e você não pode mover-se, somente levante a sua mão. Nós faremos chegar aqui. E se você não tem nenhum cartão de oração, somente se assente ali e ore e diga: Senhor Jesus, deixa que seja eu hoje à noite. Quantos aqui dentro não têm um cartão de oração? Levante a sua mão. Que coisa. Está bem? Agora vamos somente dizer isto. Eu espero que isso não pareça sacrílego. Porém, houve uma pequena mulher uma vez que não tinha cartão de oração, nós diríamos. Ela foi pressionando através da multidão. Ela disse: agora, ouçam bem. Se eu puder tocar as vestimentas desse homem, eu sararei. Quantos conhecem a história? Está bem? E o que ela fez? Ela o tocou e foi, se assentou, e Jesus virou, ele sabia aonde ele estava. É isso certo? Ele sabia qual era o seu problema. É isso certo? Ele sabia qual era o seu problema, assim que ele disse para ela qual era o seu problema. E ela sentiu em seu corpo que o fluxo de sangue havia parado. É isso certo? Por que razão? Ela o tocou. Agora, quantos cristãos aqui hoje à noite que sabem, de acordo com Hebreus, o livro de Hebreus, que Jesus agora é um sumo sacerdote, o sumo sacerdote que pode ser tocado pelos sentimentos de nossas enfermidades. É ele? Está bem. Se ele é o mesmo sumo sacerdote, o mesmo ofício, sumo sacerdote, como ele atuaria então? Ele atuaria exatamente da mesma maneira que ele atuou então. Vocês creem nisso? Ele atuaria exatamente da mesma maneira que ele atuou então. Se vocês podem crer nisso. Está bem. Quantos creem nisso? Levantem suas mãos. Digam: eu verdadeiramente creio nisto. Está bem? Antes que eles formem a fila de oração, vamos ter uma fila de oração ali fora. Eu sei que ele está aqui. Eu sinto a sua presença e eu sei que ele está aqui. Venham, a fila de oração está pronta? Eu ia chamar ali. Vocês somente orem. Somente olhem nessa direção e orem. Somente creiam nele. Uma pequena dama assentada aqui, olhando diretamente para mim, assentada perto de uma dama que está usando óculos. Podem vocês ver isso pairando sobre essa mulher? Olhem aqui. Está vendo? Ela está sofrendo com um problema cardíaco. A senhora crê que Deus lhe curará? Se a senhora crê, levante a sua mão.
Isso é o que era o seu problema. Correto. Agora, se isso era o seu problema, levante a sua mão para que as pessoas possam ver. Levante a sua mão dessa maneira. Agora, a senhora não tem mais isto agora. Sua fé lhe tem sarado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, há uma discrepância. Porém, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isto. Agora, somente continue orando, bem? Vocês não têm que estar aqui em cima para que vocês possam conhecer. Agora, esta é uma dama, eu saiba, eu nunca a tenho visto em minha vida. Ela é somente uma mulher assentada aqui. E tem um cartão de oração e não sabia que a senhora ia ser chamada ou não. Alguém somente lhe entregou um cartão de oração e a senhora, seu número foi chamado assim que somente veio aqui. É isso, certo? E eu não tenho maneira de saber o que a senhora é, quem a senhora é, de onde vem, o que deseja, nada sobre isso. Eu sou somente um homem, a senhora é uma mulher. Isso é certo. Este mesmo quadro se mostrou uma vez na Bíblia, São João, o 4º capítulo. Agora você diz, o que você fez, irmão Branham? Exatamente então, há pouco atrás, somente entrei nessa outra velocidade, está vendo? Eu não sei, está vendo? Ele tem que fazer isso. Eu não sei. Como fez essa mulher ali? Eu nunca tenho visto essa mulher em minha vida. Ela é uma total estranha para mim. Eu creio que foi uma mulher. Quem é a pessoa que foi curada bem agora ali na audiência? Levante-se. Sim, somos nós estranhos um para o outro. Se isso é certo, acene dessa maneira. Está vendo? Eu nunca tenho visto a mulher, porém ela estava sentada ali, crendo. Agora, ela tocou algo, não tocou? Não faria nenhum bem me tocar. Porém, agora não pode você ver que a Bíblia é exatamente a verdade de Deus? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós nos tornamos tabernáculos desse Espírito Santo, o qual é Cristo. Está vendo? Essa é a semente verdadeira. Então, se esse verdadeiro Espírito Santo entra na verdadeira semente da palavra, não, isso somente não tomará parte disso, porque o diabo usa isso. Você tem que tomá-la toda. Está vendo? Cada palavra disso, porque ele não é meio Deus, ele é Deus por inteiro. Está vendo? Isso é o que acontece. Agora, aqui está uma mulher, eu nunca a tenho visto. Jesus encontrou uma mulher deste modo uma vez, possivelmente não na mesma condição, eu não sei. E ele estava sentado junto ao poço. Ele tinha necessidade de descer até Samaria. E nós descobrimos que Samaria estava sob o monte, e ele ia até Jericó, melhor dizendo. E ele passou por Samaria, e foi a uma cidade de Sicar, e ele se sentou junto ao poço, e mandou os seus discípulos procurar alimento. Quantas raças de pessoas existem no mundo hoje? 3. Cão, Sem e o povo de Jafé. Todos nós viemos de Noé, e o restante do mundo foi destruído naquele tempo. Somente 3 raças de pessoas, os quais são judeus, gentios e samaritanos, os quais eram metade judeu e metade gentio. E essas são todas as raças que há no mundo. Estão vendo? Somente 3. Tudo em Deus é perfeito em 3. Exatamente como esses 3 dos quais eu estava falando hoje à noite. 3 estágios de discrepância. 3 estágios da palavra feita carne, assim por diante. Estão vendo? Agora, é aquele que falou com os judeus, falou a Filipe, quando ele trouxe Natanael, o lugar onde ele estava, e disse, eu ouvi quando ele estava sob a árvore. Ele disse, André havia trazido a Pedro, ele disse, teu nome é Simão, e tu serás chamado Pedro de agora em diante. Disse, tu és o filho de Jonas. Estão vendo? Agora, eram todos judeus. Porém, aqui ele vem para uma gentia, não uma gentia, porém uma samaritana. Agora é o tempo do gentio. Ele nunca operou isso nem sequer uma vez com os gentios. Examine as Escrituras. Nunca. Porém, ele prometeu em Lucas 22 que ele faria isto pouco antes da vinda. Porém, ele se sentou ali, e aqui veio uma meio judia e meio gentia, uma mulher. E ele disse para ela, mulher, dá-me de beber. E ela disse, ora, tu não deverias pedir isso, tanto, há uma segregação aqui. Tu és um judeu e eu sou uma samaritana. Ele disse, porém, se tu soubesses com quem estás falando, tu me pedirias de beber. O que ele estava fazendo? Entrando em contato com o seu espírito. Então, logo ele encontrou qual era o seu problema. Ele lhe disse para ir buscar o seu marido. Ela disse que ela não tinha nenhum. Ele disse, certo, tu tens tido 5. Agora olhe, quando os fariseus o haviam visto fazer isso, correto, essa discrepância exatamente entre a palavra, o que eles disseram? Eles disseram, esse homem é Beelzebul, um adivinho. Está vendo? E Jesus disse, todo aquele que falar isso contra o Espírito Santo, quando ele vier para fazer a mesma coisa, nunca lhe será perdoado. Aí está a sua discrepância.
Estão vendo? Porém, ele disse que ele lhes perdoaria então, porque o Espírito Santo não havia vindo, o sacrifício, o cordeiro não havia morrido. Porém, então a mulher não pensou isso. A mulher disse: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Eles não haviam tido um profeta por centenas de anos. Disse: desde que és um profeta. Agora, nós sabemos que o Messias, o qual é chamado o Cristo, quando ele vier, isso é o que ele vai fazer. Bem, se isso é o que ele fez, então ele é o mesmo ontem e hoje. Foi assim que ele se fez conhecido então. Não é a mesma coisa hoje? Tem que ser. Agora, aqui estão uma mulher e um homem que se encontram novamente. Ela não é aquela mulher, eu não sou aquele homem. Porém, apesar disso, o mesmo Espírito Santo está aqui e fez a promessa que as obras que ele fez, nós faríamos a mesma coisa nos dias que o Filho do Homem fosse revelado. Agora, não lhe conhecendo, e a senhora sabe que isso é verdade, nós somos totalmente estranhos, e a senhora está aqui de pé. Possivelmente haja algo errado com a senhora, possivelmente não haja. Eu não sei. Porém, se o Senhor Jesus revelar para mim, pelo seu Espírito, qual é o seu problema, a senhora crerá então que é o Filho de Deus e não um ser humano? Isto é somente uma casca, esse tabernáculo que Deus usa qualquer um que ele tenha escolhido. Ele faz isso pela graça soberana e pela eleição. Assim, porém, a senhora crerá. Quantos na audiência crerão nisto? Aqui estamos ambos bem aqui de pé diante da luz, que nós nunca temos encontrado nesta vida. Não tenho nenhuma ideia de quem seja essa mulher, o que ela é, de onde ela vem, o que ela deseja. Eu nunca tenho visto em minha vida. Não mais do que eu tenho visto aquela mulher ali embaixo em minha vida. Porém, estão vendo? Aqui está o que eu estou tentando que vocês façam. Lancem essa discrepância para longe de vocês agora e creiam na palavra quando a palavra é feita carne bem aqui entre nós. A palavra se torna viva em nossa própria carne. Isso mostra a presença de Deus. Agora que ele possa conceder isto a ela. Ela está desejando uma causa digna. Não tem filhos, ela deseja um bebê. Ela tem por volta de 40 anos de idade. Isso certamente não é impossível. Elas estão assentadas bem ali agora. Mulheres que foram estéreis toda a sua vida e vieram até a plataforma deste modo, e o Senhor lhes deu filhos. Algumas de vocês levantem as suas mãos ali, que sabem. Estão vendo? Estão vendo? Eu apanhei uma menininha querida o outro dia, domingo, depois que eu saí daqui, domingo à tarde, que sua mãe havia sido estéril, o Senhor falou, e a menininha, a coisinha mais doce, está ela aqui. Aonde ela está? Sim, aqui está ela, bem aqui, assentada bem. Eu penso da mãe assentada ali. Aqui está a menininha, ela mesma, tá bem? Ela foi uma palavra falada de Deus. Agora, a senhora crerá nele com todo o seu coração? A senhora crê que essa bênção que a senhora tem, que a senhora sente na senhora agora, tem sido Deus respondendo? Se Deus me dissesse qual é o seu nome, para que assim a senhora pudesse dar um nome ao bebê, a senhora creria? Então, senhora Thompson, a senhora pode ir para casa e ter o seu bebê, se a senhora crê nisto com todo o coração. A senhora crê nisto com todo o seu coração? Somente tenha fé, não duvide. Somente creia em Deus. Deus é Deus. Como vai o Senhor? Eu suponho que somos estranhos também. A única vez que eu já lhe vi em minha vida, que eu saiba, foi quando o Senhor estava vindo aí. E eu pensei que o Senhor fosse o tio do irmão Shakarian, ou quem? Machegan. O irmão Machegan, o cantor, quando o Senhor ia passando. E então eu havia lhe visto indo até a fila de oração. Agora, sendo um estranho com o Senhor, ou para o Senhor, e eu sou um estranho de todas as maneiras. Agora, se o Senhor Jesus me disser algo que o Senhor é, possivelmente o que o Senhor está querendo, vamos somente dizer isso. Me dizer o que o Senhor está querendo. Agora, Ele já lhe deu isso. A única coisa a fazer é somente ter fé suficiente para crer nisso. Agora, quantos entendem isso? Somente ter fé suficiente para crer que você recebe o que você pede. Está vendo? Agora, se o Senhor está aqui em cima desejando algo, e Ele pode me dizer qual é o seu desejo, então o Senhor sabe que eu não sei o seu desejo, então isso tem que ser algo aqui que esteja fazendo isso. Agora, de acordo com a palavra, Ele prometeu isso. Ele conhecia os pensamentos dentro de seus corações. É isso certo? Está bem. O Senhor tem um grande desejo de ser curado. Uma condição, o Senhor está sofrendo com uma condição nervosa, bem nervosa. Isso é certo. Uma outra coisa, o Senhor tem um problema nas costas.
E essas costas têm estado muito mal por algum tempo. O senhor até mesmo teve que ser operado dela. Isso é assim, diz o Senhor. Isso é verdade. Está vendo? Isso é correto. E aqui está uma outra coisa. Seu desejo profundo é: o Senhor deseja receber o batismo do Espírito Santo. Isso é exatamente correto. Vem aqui. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, possa este homem ser cheio com o Espírito Santo, que as suas necessidades sejam concedidas. No nome de Jesus, amém. Agora receba isto, meu irmão. Somente tenha fé, não duvide. Como vai você? Eu suponho, no que me consta, que nós somos estranhos um para o outro. Se isso é certo, ora, para que as pessoas saibam, somente levante a sua mão para que vejam que somos estranhos. Eu nunca a vi em minha vida, conscientemente. E eu suponho que ela nunca me viu, a não ser que isso fosse na audiência, porque o Pai Celestial sabe, e aqui está a sua palavra posta aqui, que eu nunca vi a mulher, conscientemente, em minha vida. Sendo assim, eu não saberia para o que você está aqui. Não tenho nenhuma ideia quem você é, o que, ou nada sobre você. Eu não poderia lhe dizer nada. A única coisa é somente um dom. Se eu puder, como você me ouviu explicar isso há pouco atrás, somente se mover para um lado, escutar o que ele diz. O que eu vejo, eu posso dizer isto. O que ele não diz, eu não posso dizer. Eu diria isso em mim mesmo, e isso seria errado. Está vendo? Seria errado. Porém, se ele o diz, é absolutamente correto. Nunca pode, nunca tem estado errado, nunca estará errado enquanto isto permanecer Deus. Está vendo? Está vendo? Porque Deus não pode estar errado. Porém, se Deus pode me dizer o que você quer, qual é o seu desejo, ou para o que você está aqui, algo que você tem feito, ou alguma coisa assim, ou quem você é, de onde você vem, ou seja o que for que Ele quiser me dizer. Você creria? Obrigado. Uma coisa, você tem problema com os seus pés. Seus pés lhe aborrecem. Isso é certo. Levante a sua. Você tem um problema feminino, desordem feminina. E você tem um grande desejo em seu coração, porque você tem perdido há pouco tempo alguém ou algo. É um menino. E seu filho tem deixado lá, fugiu. E você deseja que eu ore para que ele volte. Deus no céu envia o seu filho para ela. Deixa que o Espírito Santo detenha esse jovem no seu caminho hoje à noite, Senhor. Envia-o de volta à sua mãe, no nome de Jesus. Amém. Aquele que conhece o enviará de volta a você. Não se preocupe. Creia agora. Não duvide. Somente tenha fé com todo o seu coração. Creia e Deus concederá o restante disso. Agora, somente esses 3 ou 4 discernimentos, seja o que fosse, está vendo? Eu somente fui até que isso torna-se escuro para mim. Eu não posso explicar isso. Não há maneira para explicá-lo. Você diz, você quer dizer que somente isso foi pior do que se você pregasse ali por 45 minutos ou mais? Você pensa? Sim, Senhor. Se fosse 3 horas não seria tanto. Uma mulher tocou a vestimenta de Nosso Senhor Jesus, e aquelas pessoas não estão me tocando. Ora, esta mulher aqui, somente olhe aqui, ela poderia... Coloque as suas mãos sobre mim, está vendo? Ela somente tocou em volta de mim todo, e nada aconteceu. Eu sou somente um homem, porém ela tem que tocá-lo. E eu, por um dom, somente, isto somente vai, eu mesmo desapareço por completo. Eu somente digo o que eu vejo. Está vendo? E isso é tudo. Dela me tocar não significa nada. Porém, ela toca a Jesus através de mim. É assim que aquela mulher tocou a Deus através de Jesus, quando ele não sabia qual era o problema com ela. Ela somente tocou as suas vestimentas, foi e se assentou. E ele disse, quem me tocou? E os apóstolos disseram, ora, todos estão te tocando. Por que tu dizes isso? Ele disse, porém, eu percebo que virtude tem saído de mim. Agora, você sabe o que é virtude? Força. Ele ficou fraco por uma mulher o haver tocado. E ele era o Filho de Deus. E eu, um pecador, salvo pela sua graça. Você sabe por que é mais? Porque ele disse, estas coisas que eu faço, vós também fareis. Mais do que estas vós as fareis, pois eu vou para o meu Pai. Maior, dizia ali. Porém, a interpretação correta em grego é, mais do que esta, vós as fareis. Agora, a dama, que eu não conheço nada sobre ela. Ela é simplesmente uma estranha total para mim, assim como as outras pessoas eram. Nós somos estranhos um para o outro. Somente para que as pessoas saibam isto, a senhora pode levantar a sua mão para dizer que nós somos estranhos? Agora, o Filho de Deus,
Se ele uma vez encontrou uma mulher em um pequeno panorama como este, perto de um poço, e ele falou com ela somente um momento, e ele soube aonde estava o seu problema. Ele lhe disse qual era o seu problema. É assim que ela sabia, por isso, que esse era o Messias. Agora que eu tenho, a senhora tem me tocado, eu tenho lhe tocado, e nada aconteceu. Porém, se minha fé por um dom, e sua fé por crer nisto, pode lhe tocar, e ele pode falar através de nós, através de mim, para a senhora, então a senhora sabe que ele está aqui, como ele estava naquele poço de Sicar, está vendo? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A senhora crê nisso? A senhora tem tantos problemas, tantas aflições, complicações. Uma das coisas principais que a senhora deseja oração é pela artrite. Isso é certo, está certo? A senhora está ficando enrijecida pela ação da artrite. Quando a senhora vê a senhora levantar o seu braço, a senhora andou, por assim dizer, devagar, até onde eu me lembro. Possivelmente, somente espere um minuto, possivelmente algo mais pode ser dito, que tomará aqui fora a senhora sente coisas, pessoas, a senhora sabe, como um sopro vindo contra isso. Eles dizem, ora, ele supôs isso, ou a senhora sabe, algo dessa maneira. Porém, a senhora parece ser uma boa pessoa. Somente fale comigo, só um momento. Vamos ficar aqui só um pouquinho, porque eu penso que há algo mais que está em seu coração, que você está desejando de Deus. Agora, eu não poderia responder a sua oração, porém, ele pode porque se a senhora crer nisto, já está respondido. Porém, se a senhora somente deseja crer, para lhe fazer crer, agora, eu lhe digo, é concernente a um ser querido que não está aqui. E esse é um irmão, e esse irmão nem mesmo está nesta região. Ele é, por assim dizer, de uma região úmida, de muitos lagos. Eu diria que é algo como Michigan, ou algo. Sim, Michigan é onde é. E ele está sofrendo com algo que está lhe matando. E isso é um problema incurável dos rins, que está lhe aborrecendo. Isso é certo, não é? Isso é, assim diz o Senhor. Agora, o lenço que a senhora tem em sua mão, que a senhora levantou para Deus, mande isso para o seu irmão, ele diga para não duvidar, porém para crer, e isso, ele será curado. Agora, se a senhora crer nisto, a senhora crê com todo o seu coração, então, se a senhora crê, há somente uma coisa a fazer. Isso é absolutamente aceitar isto. É isso, certo? Agora você diz, ele está olhando nisso, naquelas pessoas. Isso é o que ele está fazendo, olhando nelas. Você vê tanto disso. Porém, para que você conheça isto, esta dama aqui, venha por este caminho, dama, aqui, a paciente, seja quem a senhora for. Eu não estou olhando para ela. A senhora crê que Deus pode revelar para mim qual é o seu problema? Levante as suas mãos, se a senhora crê. Essa dama aqui, a paciente. Sim, sim. Está bem? Então, se a senhora crê nisso com todo o seu coração, esse problema asmático não lhe atormentará mais. Está bem, vá para casa e creia nessa cura agora. Somente olhe, aí está, estão vendo? Você olha nessa direção, a visão está ali, não importa o que aconteça. Amém. Não podem ver isto? Somente tão perfeitamente o quanto Deus possa ser perfeito. Você crê também? A asma pode lhe deixar também, não poderia? Você crê que deixaria? Está bem. Vai e diga ao Senhor Jesus que você crê nele. Algum dia você teria que levar uma bengala por aí se essa artrite lhe aleijasse. Porém, ela não o fará. Você não crê que acontecerá isto, certo? Você crê que você estará bem. Siga em seu caminho. E Jesus Cristo lhe sara. Problema cardíaco mata as pessoas. Porém, isso não tem que lhe matar. Você crê que Deus curará isto para você e lhe sarará? Vá crendo nisto com todo o seu coração. Diga, eu não tenho mais que orar por isso. Você fala inglês? Você entende inglês? Vem alguém? Sim, está bem. Você falará para ela o que eu disser para ela? Diga para ela que se ela crer, o problema estomacal a deixará. Ela crerá nisso? Seu problema das costas lhe deixará também. Assim que agora você pode ir em seu caminho e ser curada. Esse homem assentado ali com problemas nas costas, olhando para mim quando eu disse isso. Ele pode ser curado também, se o Senhor crê nisto. That man sitting there with back trouble looking at me, and I said that he could be healed too. If you believe it, sir? Está bem, Senhor. A dama assentada bem próxima de você ali. A senhora tem problemas no pescoço, não tem, senhora? A senhora crê que Deus lhe curará? A senhora deseja impor as mãos sobre o menininho pelos seus joelhos?
e ele sarará também. A senhora crê nisto? A senhora tinha problemas femininos, problema de senhoras. A senhora não tem isso agora. Sua fé lhe tem curado, ele tem sarado. Vocês creem em Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, eternamente? Então vamos impor as nossas mãos um sobre o outro e orar esta oração da fé, cada um de nós. Orem a oração da fé. Querido Deus, enquanto nós estamos tão cobertos em Tua divina presença, para te ver movendo pela audiência, curando os enfermos em todo lugar, Tu és Deus. Eu oro que Tu cures toda esta audiência. Que o fôlego de Deus caia de novo em seus corações e que eles saibam que o tempo está se acabando. Nós temos somente um pouco mais de tempo para estarmos aqui. Então nós iremos estar com aquele que nós amamos. E que possa agora a sua presença trazer cura para cada um. Nós condenamos Satanás, nós condenamos todos os seus atos. No nome de Jesus Cristo, Satanás, saia das pessoas. Todos aqueles que creem nele agora e aceitam a sua cura, se levantem. Digam, eu agora me levanto. Bom, pessoal, eu vou encerrar a live. Já encerrou ali, né? Que possa ter ajudado você aí, né? Ele trouxe a mensagem, a semente e a sua discrepância, né? E a semente da discórdia. E aí depois ele fez a oração, né? Espero que a live possa ter ajudado vocês. Foi 2 horas de live, eu fiz ela em 2 partes. 1 hora de live e agora essa é a final. Então, graças a Deus, foi encerrado a live da semente da discórdia, né? E que possa ter te ajudado aí você do outro lado. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. E uma boa noite para cada um de vocês. Fique com Deus. E eu vou encerrar a live. 2 horas de live. Estou até cansado aqui, tá? Mas eu acho que deve ter ajudado muita gente aí.